Então, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa quarta aula hoje. E já que a gente viu funcionamento de rede local, rede de longa distância, né? Como é que funciona basicamente o modelo TCP/IP, endereçamento IP, roteadores, etc. Agora nós vamos falar um pouquinho de quais são os serviços, né, e as aplicações básicas que rodam no seu protocolo IP. Tá? Por quê? Esses serviços básicos servem para uma infinidade de funcionalidades diferentes. Você tem, por exemplo, resolução de nome, você tem atribuição de um endereço IP para uma máquina, né? Você tem envio de transferência de arquivos, você tem navegação web. Isso tudo é proporcionado por meio dos protocolos que rodam juntamente com o IP, tá? Então, vamos começar nossa aula falando um pouquinho sobre o DHCP. O que é o DHCP, pessoal? Né? O DHCP, na verdade, é um protocolo que serve para a distribuição de endereços. Mas você está vendo aqui, BootP, não, BootP, pessoal, é o antecessor do DHCP. O BootP hoje não é mais tão utilizado. Por quê? A gente vai ver, logo após a explanação de BootP, que o DHCP é um protocolo mais interessante. E por isso ele dominou, e por isso ele engoliu o BootP. O BootP hoje é mais, a gente vai aprender mais como sentido acadêmico mesmo. Então, como é que funciona o BootP, pessoal? Quando você tem uma máquina entrando numa rede IP, a primeira coisa que precisa acontecer para que ela possa se comunicar com as outras máquinas, ela tem que ter um endereço IP válido, não é isso? Então, o que vai acontecer? Protocolo BootP. Quando você entra na rede, essa máquina que está entrando vai enviar um pacote de broadcast, que no caso vai ser o 255.255.255.255, ou todos os bits setados para 1, e o servidor BootP vai responder a esse pedido dessa máquina. Tá? Como é que funciona? O BootP vai utilizar o protocolo UDP, com um detalhe interessante. Você se lembra que o protocolo UDP tem um campo, né, de checksum que não é obrigatório. Mas no caso do BootP, ele vai habilitar esse campo de verificação de erro. Por quê? Porque caso o seu datagrama UDP não chegue, ele vai usar a técnica de Timeout and Retransmission, que nada mais é do que o seguinte: ele seta um tempo e caso o datagrama não tenha chegado, ele envia novamente. Basicamente isso. Tá legal? E no BootP, você tem uma característica bem peculiar. Cada máquina tem um arquivo de configuração próprio. E isso te causa alguns probleminhas. Primeiro deles, o BootP só vai funcionar adequadamente para redes pequenas. Por quê, pessoal? Cada máquina vai ter que ter um endereço IP, já que cada máquina tem um arquivo de configuração personalizado para ela. Como assim, professor? Olha só, via BootP, quando você tem uma máquina nova na rede, você precisa ir lá na mão, lá no servidor, criar um arquivo com as configurações dessa máquina, inclusive o endereço IP. Então você não pode correr o risco, por exemplo, de atribuir o mesmo IP para duas máquinas, senão você vai ter um conflito de IP na sua rede, né? Não é isso? Então, como é que você faz? Cada máquina vai ter um IP diferente. O que isso te causa de problema? Pessoal, você tem que ter tantos IPs quantas máquinas você tem na sua rede inteira. E para uma rede de grande porte, isso se torna um pouco inviável. Tá? É por isso que o BootP, conforme as redes começaram a crescer muito, você começou a ter um problema aí de endereçamento. Você não podia mais usar o BootP porque o BootP era muito restrito, né? Você tinha que ter um endereço para cada máquina. O arquivo, né, o BootP, na verdade, ele aponta para um arquivo, para o arquivo de configuração daquela determinada máquina, que vai ser enviado via TFTP.
TFTP é um protocolo de transferência de arquivos. A gente vai estudar sobre os protocolos de transferência de arquivos ainda nessa aula, tá? E o BootP, como a gente falou, usa o DP e o servidor recebe os pedidos na porta 67 UDP. Tá legal? Bom, mas e aí? O pessoal viu o seguinte, olha, com a quantidade de gente que tem na rede, o negócio se torna inviável. Como é que eu vou ter um endereço IP para cada máquina? Você pode pensar a seguinte situação. Imagina que na sua faculdade você tinha um laboratório de informática. Legal? E nesse laboratório, cada aluno trazia o seu notebook. Pensa só. O laboratório é usado por 10 turmas diferentes. Cada turma tem 50 alunos. Você ia ter que ter 500 IPs alocados e configurados manualmente para cada um desses notebooks via BootP. Isso é inviável, né, pessoal? Como você tem só uma turma de cada vez no laboratório, você tem certeza que vão estar sendo usados no máximo 50 e poucos IPs naquele determinado momento. Então, para esse tipo de situação e para melhor uso dos endereços IP da rede, surgiu o DHCP, que é Dynamic Host Configuration Protocol, e ele trabalha com o conceito de alocação dinâmica dos endereços. Esse conceito pode funcionar de 3 maneiras, basicamente. O primeiro deles, forma manual, que, pessoal, é semelhante ao que é o BootP, tá? De forma análoga, aí você endereça um endereço fixo para uma determinada máquina, é o primeiro. O segundo deles é o que eles chamam de forma automática, isso é, um IP vai ser reservado para determinada máquina após a primeira conexão. Tá? É parecido o conceito, mas é um pouquinho diferente. Esse IP vai ficar reservado para essa máquina, né, ad eterno. E a forma mais comum, que é a forma dinâmica, pessoal. Como é que ela funciona? O servidor vai emprestar um endereço IP por um tempo determinado para a sua máquina. Né? O que a gente chama de IP lease. O que ele faz? Você entra na rede, mesmo esquema, tá? Mensagem de broadcast, o servidor vai responder. E quando o servidor responder, ele vai te fornecer o IP dizendo o seguinte: ô Rodrigo, essa sua máquina aí vai funcionar com o endereço de IP tal, e esse endereço de IP aí é válido pelo tempo X. Então você vai ter direito ao uso desse endereço IP durante X tempo. Olha só a diferença. Quando expira esse tempo, se a minha máquina não está mais na rede, esse endereço está liberado para uma outra máquina usar. Legal? Quais são as vantagens disso? Primeiro, flexibilidade. Né? Você tem uma facilidade muito maior para você alocar os seus endereços IP. Segundo, você tem menor custo administrativo. Pessoal, lembra que no BootP você tinha que fazer uma configuração, um arquivo diferente para cada máquina. No DHCP não. No DHCP você configura o servidor com as informações que você precisa e esse servidor é configurado uma vez só e Zé Fini. Tudo certo, tudo resolvido. E aí? Você tem economia de endereço IP. Lembra do caso do seu laboratório lá? Em vez de você ter 500 IPs, uma faixa aí, meia subrede de classe C aí, 128 máquinas, talvez até 64 máquinas aí, uma rede /27, por exemplo, você consegue ter um endereçamento eficaz para o que você precisa, economizando endereços IP para a sua rede. Legal? Voltando ao funcionamento. Mesma coisa do BootP, ele usa o mesmo formato de mensagem, tá? Então, clientes BootP são compatíveis, tá? Ele vai enviar a mensagem de broadcast, o servidor devolve com o endereço IP que vai ser atribuído e mais algumas informações adicionais interessantes. DHCP, você pode, além de o endereço IP, ele vai te fornecer máscara de subrede, qual é o tempo de empréstimo e, se for o caso, gateway da rede,
nome do servidor de nomes da rede, a gente vai aprender um pouquinho sobre como é que funciona o DNS daqui a pouco, para que ele serve. Tá? Então a configuração automática via DHCP traz uma série de informações para a sua máquina já começar a navegar direto. Tá? E aí? Você tem uma situação que pode acontecer. Estou citando aí embaixo. Ó, DHCP Release. Como é que é o DHCP Release, pessoal? Quando você tem, por exemplo, uma máquina que está na rede e o release dela ainda está válido. Mas digamos que você está saindo da rede mesmo e sua máquina não vai retornar. Então o que vai acontecer? Você simplesmente vai mandar o comando, o cliente vai mandar o comando para o servidor DHCP Release e o servidor vai encerrar o empréstimo daquele IP antes da hora, para liberar o IP mais rápido. Tá? Isso é bastante comum. A gente vai ver aqui o esquema de renovação do empréstimo. Digamos assim, pessoal, quando você tem, por exemplo, uma rede onde as máquinas permanecem bastante tempo, uma rede, por exemplo, de trabalho, você está todo dia você chega na sua máquina, você senta, né, a mesma máquina, a máquina normalmente não muda, o nome da máquina é o mesmo na rede. O que vai acontecer? Esses empréstimos, esses leases, vão sendo renovados aí conforme a configuração no seu servidor DHCP. Tá legal? Então, ele seta basicamente 3 timers. Primeiro deles, se não for setado um valor diferente no servidor, o primeiro timer é de 50% do tempo de lease. Então o que vai acontecer? Com esses 50%, o servidor contata, né, o cliente contata o servidor e pede para renovar o endereço. Se o servidor dizer, ok, seu endereço está renovado, ele zera o timer e começa do zero de novo. Tá legal? Se esse primeiro timer o servidor não responder, ele vai para o segundo. Com 87,5% do tempo do lease, ele vai tentar fazer uma nova tentativa, mas aí com uma diferença. Como o servidor não respondeu na primeira tentativa, ele acha que o servidor não está disponível. O servidor pode ter caído, né, alguma coisa desse tipo. Aí o que ele vai fazer? Ele manda, nesse caso, uma mensagem de broadcast solicitando a renovação. Por quê? Se tiver um outro servidor de DHCP na rede, ele pode responder pela renovação. Ok? E aí, no pior dos mundos, se ninguém responder, ele acha que não tem nenhum servidor de DHCP disponível para renovar o endereço dele, ele volta para o estágio 0, isso é, ele está fora da rede, sem endereço IP válido, e aí ele solicita um novo endereço IP. Aqui, pessoal, tem um esquemazinho de funcionamento do DHCP, né? Você tem aqui basicamente o seguinte, o estado inicial, tá vendo? E aí, ele envia aquele pacote de broadcast, que é o DHCP Discover, e aí, no Selecting aqui, ele recebe as ofertas de DHCP, que ele chama, né? O DHCP Offer, é o tipo de pacote explicando para ele quais são as configurações, é o primeiro pacote que o servidor devolve, né? Explicando se tem endereço disponível ou não. E aí, como o seu cliente pode receber mais de uma resposta DHCP, ele escolhe qual é a resposta DHCP que ele aceita. Normalmente é a primeira resposta que ele recebe, tá? E aí, ele, depois de receber o endereço de IP dele, o tempo de lease e etc., ele sai aqui do requesting, ó, e vem para o bound. Bound é quando ele está com o endereço IP válido e tudo ok na rede. E aí você tem aqueles timers que eu te falei, né? Expirou o primeiro tempo, ele entra em renewing, né? Manda o primeiro solicitação. Se ele receber resposta do servidor, ele volta para o bound, né? Timer dele reseta. Se não,
Se o primeiro tempo expirar sem resposta, ele vai para Renewing e manda aquela mensagem de broadcast procurando por algum servidor de DHCP na rede. Beleza, o segundo não respondeu. Ele vem para Rebinding aqui. Se não der certo, isso é, se ninguém respondeu, ele volta lá para o init, né? E você volta ao estágio inicial. Isso é, ele não conseguiu comunicar com ninguém para poder fazer a renovação do tempo de lease dele. Legal? Sobre DHCP, pessoal, era isso aí. O segundo serviço IP interessante que a gente vai conversar é o DNS. Necessidade básica do DNS. Pessoal, imagina se você tivesse que ficar decorando númerozinho para navegar na internet. Inviável. Você ia ter que saber, por exemplo, que o servidor do Terra tem o endereço 200.255. alguma coisa. E você ia ter que decorar isso para todos os servidores que você costuma acessar. Pessoal, inviável. Então o que aconteceu? O DNS serve basicamente para transformar os endereços numéricos em endereços de alfabeto, para que você tenha mais facilidade para realizar suas operações dentro da rede IP. Ele usa protocolo UDP e TCP. Tá? Isso aqui é uma questão que cai bastante em prova, o CESP tem cobrado muito. É o detalhe. Primeiro, protocolo padrão dele é o UDP porta 53. Mas, quando você tem uma resposta de DNS maior do que 512 bytes, ou quando você vai fazer uma transferência de zona entre servidores DNS, o protocolo utilizado vai ser o TCP. Ok? Então, muita atenção nisso na hora da prova. Você tem no DNS conceitos de DNS primário e secundário, né? Isso é, você tem um servidor de nomes principal na rede, e caso esse servidor não esteja alcançável em determinado momento, você tem um outro servidor secundário que responde, né, no mesmo domínio, digamos assim. Tá legal? A estrutura de DNS é distribuída e hierárquica, que isso quer dizer o seguinte: os domínios são hierarquicamente distribuídos. Você pensa em uma forma de uma árvore, né? Você tem, lá em cima você pode pensar no ponto .br, dentro de ponto .br você tem ponto .com, né? Ponto .edu, ponto .mil de militar, e, por exemplo, dentro de ponto .com, aí você vai ter um outro subdomínio aí, por exemplo, Terra, que eu acabei de citar, Terra com BR, e aí você vai descendo hierarquicamente até você chegar no domínio que você deseja. Tá legal? Como é que acontece essa distribuição hierárquica? Existem servidores, que são servidores que a gente chama de servidor raiz. Então o que vai acontecer? O servidor raiz de DNS possui as entradas que a gente considera as entradas macro, né, de toda a rede, e ele pode delegar aos servidores DNS determinadas zonas para que eles tenham autoridade sobre essa zona. Como assim? Olha só, o domínio .br inteiro como é que chama assim? Aqui no slide está respondido, mas não é bem respondido a palavra. O servidor .br, registro.br, ele congrega todas os domínios e todos os hosts que tem final.br. Então, o registro.br é que vai conceder nomenclaturas e criar novos subdomínios dentro de .br. Tá? É uma subdelegação dos servidores raiz. Isso é muito comum para países, tá, pessoal? E você tem também o conceito de DNS reverso. Você tem a tradução de nomes em endereços IP, que é o DNS, e no caso do reverso, é de endereços IP para nomes. Tá? Você tem também a parte de
o procedimento contrário, né? Os servidores de DNS também fazem o procedimento contrário. É claro que isso é armazenado em tabelas separadas. E a gente vai aprender mais um pouquinho sobre DNS já no próximo bloco.